conquista um ponto fora de casa, mas eu queria a tua avaliação desse jogo onde o Grêmio teve mais finalizações, teve mais posse de bola, mas não conseguiu converter isso em um resultado positivo, uma vitória para o Grêmio na noite de hoje. Jéssica Maldonado, da Grêmio Rádio Umbro. Você tem razão, Jéssica. A gente criou bastante oportunidades, tivemos a chance de fazer o gol, principalmente no primeiro tempo. Faltou um pouquinho de tranquilidade na hora do último passe, acertar também o último passe, até porque eu havia falado para eles que nós tínhamos que trabalhar em cima do psicológico do Goiás, que eles estão numa situação difícil no campeonato. Faltou gol. Eu gostei da equipe, a equipe criou, a equipe teve bastante posse de bola, a equipe se comportou bem, mas infelizmente a gente não conseguiu o nosso objetivo, né, que era a vitória. Mas um ponto tá bom, até porque não tem jogo fácil, principalmente se tratando desses jogos onde você pega as equipes lá embaixo e elas estão com a corda no pescoço, brigando para não serem rebaixadas, então não tem jogo fácil, e até porque também a gente colocou uma equipe totalmente diferente hoje para jogar. Renato, este empate aqui em Goiânia é o tipo do resultado que ele acaba sendo lamentado pela oportunidade desperdiçada de avançar na tabela? E qual é a condição do Jean-Pierre para o jogo de quarta-feira contra o Santos na Vila Belmiro? Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. O Gabardo, é o que eu falei, a gente tentou a vitória, né? O segundo turno, ele vai ser muito difícil para todo mundo. São as equipes brigando pelo título, são equipes brigando pela Libertadores, pela Sul-Americana, e você vai encontrar as equipes também que estão brigando contra o rebaixamento. E agora é o segundo turno, é a fase final. E todos os jogos são difíceis. A gente lamenta, mas o adversário também queria ganhar. O adversário também dificultou bastante. Mas como eu falei, eu gostei da minha equipe. A minha equipe criou bastante. Só faltou o último passe e uma tranquilidade maior na hora da finalização. Mas eles foram bem, os garotos foram bem. Eu estou satisfeito com isso. Quanto o Jean-Pierre, como o Jean, como os outros jogadores ficaram lá em Porto Alegre, e a partir de amanhã eu falo com o departamento médico, a gente faz uma revisão dos jogadores e a partir daí eu começo a definir a equipe que vai enfrentar o Santos. Renato, até o complemento da rodada amanhã, pelo menos até amanhã, o Grêmio fica 9 pontos atrás do líder, com as decisões também de Copa do Brasil e de Libertadores. Como é que você administra isso? O Campeonato Brasileiro ainda é possível? Dá para buscar esses 9 pontos de diferença? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Bahia. Sim, Rafael, tem tanta coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro, não só com o Grêmio, mas com todas as outras equipes. Muita gente, 9 pontos de vantagem, 9 pontos são 3 jogos. Faltam aí umas 13 rodadas, tem muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. A vantagem que as outras equipes que estão brigando pelo título, elas, tirando o Palmeiras e o Santos, praticamente, que está na Libertadores, mas a vantagem delas é que só joga no final de semana. Então é uma vantagem muito grande, porque você pode recuperar os jogadores, pode treinar a semana toda, a semana cheia, quer dizer, é uma vantagem muito grande. Enquanto as equipes que estão na Copa do Brasil e na Libertadores estão se matando, muita gente só espera na rede, na sombra. Faz parte. Trabalhar em time grande é assim mesmo, mas o Campeonato Brasileiro nós não vamos esquecer não, tem muita coisa ainda para acontecer e a gente vai continuar brigando pelas 3 competições, até onde der. Então hoje foi o Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira é a Libertadores. Vamos tentando avançar nas competições e brigando pelo título também brasileiro. Renato, hoje você deu uma nova oportunidade para o Patrick, jogador que começou inclusive o ano como titular, recebendo oportunidades, e ele tem altos e baixos na carreira e nunca conseguiu se afirmar. Como é que você enxerga esse atleta e como fazer para transformar o Patrick no talento que muito se projetou nas categorias de base? Matheus Dávila, Band. O Patrick já recebeu inúmeras oportunidades minhas, hoje ele já recebeu mais uma. É um jogador que tem um certo talento, agora depende dele. Eu dou chance para todos os garotos. Os garotos querem andar, querem vencer na vida, eles têm que ser profissionais. Então depende do Patrick também. As oportunidades têm sido dadas para ele, não pode reclamar. Entendeu? É um garoto que a gente continua apostando nele, mas vai depender exclusivamente dele. Tudo bem, Renato? Hoje, mais uma vez, o Luiz Fernando foi escolhido para atuar pelo lado do campo, pela direita e também pela esquerda,
Mas o que faz você escolher à frente do Ferreira o camisa 33, Luiz Fernando, nessa equipe do Grêmio? Lucas Arruda, da Rádio Grenal. Porque eu acho que o Luiz produz um pouco mais no momento que o Ferreirinha. Simples. É muito simples. A decisão é do treinador. Então é o que eu falo para vocês. Eu respeito a opinião de vocês, mas ninguém conhece melhor os jogadores do que o próprio treinador. O treinador convive com os jogadores diariamente. Então pode ter certeza que eu acredito que o treinador conheça um pouco mais que vocês, né? Por isso que o Luiz Fernando tem jogado. Renato, hoje o Kahneman encerrou o jogo, jogou os 90 minutos, né? David Braz ficou no banco. Aquela troca que você fez na arena pode ocorrer, pode ser consolidada na Vila Belmiro, o David Braz começar o jogo e o Kahneman, por questão de ritmo, ainda está voltando a ficar como alternativa. Como é que você avalia o retorno do Kahneman? Eduardo Moura, do GE. O Eduardo, você é auxiliar do Cuca? Deve ser, né? Qualquer jogador pode jogar quarta-feira. O importante é que amanhã a gente volta. Vou conversar com o departamento médico, saber da situação de todos os jogadores, e a partir daí eu começo a definir a equipe que vai enfrentar o Santos. Qualquer jogador que esteja aqui, que esteja em Porto Alegre, pode começar o jogo de quarta-feira. Renato, em alguns momentos desse jogo, o Grêmio lembrou outras temporadas, às vésperas de uma decisão, onde, sei lá, inconscientemente, a cabeça não estava ali no jogo. Também te pareceu isso? E isso é inevitável por conta do calendário? Isso vai acontecer inevitavelmente às vésperas de uma decisão? Jeremias Werneck, do UOL e do SBT. Olha, Jeremias, é difícil você trabalhar a cabeça do jogador, principalmente na véspera de uma decisão tão importante contra o Santos, né? Mas eu achei que a minha equipe se comportou bem hoje. Nós criamos várias oportunidades. O que eu falei, talvez tenha faltado um pouquinho mais de tranquilidade na hora do último passe, na hora da finalização ao gol. O Grêmio está acostumado a decidir. Hoje nós colocamos vários garotos de início, durante a partida também. Falta um pouquinho de experiência para eles, é uma coisa normal. Falta um pouquinho de entrosamento, também é uma coisa normal. Mas eu sinceramente não achei que a minha equipe estivesse com a cabeça em outro lugar, que seria até um certo ponto, né? É uma coisa normal pela decisão. Mas esse grupo está acostumado a decidir, toda hora o Grêmio está decidindo. Para a gente, a cada 3 dias é uma decisão, seja ela na Copa do Brasil, seja na Libertadores, seja no Campeonato Brasileiro. Então esse grupo está acostumado a decidir. É o que eu falei, eu gostei da minha equipe hoje, só faltou o gol. Só faltou o gol mesmo. Então os garotos hoje estão de parabéns. Obrigado. Qual é a avaliação que o senhor faz deste empate aqui em Goiânia, da atuação do Grêmio, e especialmente como é que fica a possibilidade ainda da briga por título do Campeonato Brasileiro? O senhor entende que é possível ainda? Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Eduardo, o Grêmio fez um bom jogo, houve muita entrega, os nossos atletas tiveram um desempenho muito bom. Agora nós temos que examinar todo o contexto, né? Nós estamos chegando hoje no dia 12 de dezembro e o Grêmio junto com o Palmeiras são as duas equipes que estão vivas nas 3 competições. Então é óbvio que nós fizemos um jogo, talvez no primeiro tempo pudéssemos até ter liquidado a partida, mas há que considerar que nós jogamos com uma equipe diferente, que é decorrência das 3 competições que nós estamos disputando e jogando a cada 3 dias, e que o Renato abordou aqui com muita sabedoria. Então, em realidade, nós continuamos muito vivos, e agora a nossa expectativa é fazermos um grande jogo, porque nós estamos ainda vivos, muito vivos na Libertadores da América. Daqui a 13 dias vamos jogar uma semifinal com São Paulo, e certamente por termos 12 ou 13 igualdades no Campeonato Brasileiro, também continuamos muito vivos. Luz, boa noite. O Grêmio conquistou um empate fora de casa, mas esteve muito próximo aí da vitória. Mas para as pretensões do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o que representa esse resultado? E qual a projeção que se faz para as próximas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, em meio a decisões tanto em Libertadores quanto em Copa do Brasil? Jéssica Maldonado, da Grêmio Rádio Umbro. Jéssica, nós temos que ser coerentes. Nós estamos no mês de dezembro. O Grêmio faz uma campanha, no meu modesto entendimento, de excelência, porque nós, num ano de pandemia, com todas as excepcionalidades, nós estamos chegando no dia 12 com as 3 competições. Nós estamos vivos nas 3 competições. O jogo aqui hoje foi um jogo num campo encharcado, com chuva,
né, um jogo duro, e que a nossa equipe se teve muito bem, faltou o gol, mas o gol é detalhe de uma partida difícil, até porque o Coirmão Goiás estava jogando a vida, estava jogando um jogo da sua vida para tentar escapar do rebaixamento, e nós viemos aqui com aquilo de melhor nós podíamos dispor nesse momento, com a responsabilidade que a gente tem de querer pontuar no Campeonato Brasileiro, mas a gente não pode esquecer que nós temos uma decisão daqui a 3 dias com o Santos jogando uma decisão para passar para a semifinal de uma Libertadores da América. Paulo, depois do empate de hoje, como é que você projeta os próximos dias e o que será essencial para que o Grêmio tenha sucesso na Vila Belmiro contra o Santos na Libertadores da América? Matheus Dávila, Band. Concentração, inteligência, foco, consciência do nosso poderio, inteligência emocional, equilíbrio, porque o Grêmio é um clube, um time copeiro, acostumado a essas decisões, e nós, se Deus quiser e Ele quer, faremos um grande jogo e haveremos de travar uma luta muito forte para sairmos classificados e estarmos novamente numa semifinal da Copa Libertadores da América. Doutor Paulo, o Renato tem valorizado muito o grupo de jogadores do Grêmio, e a gente está vendo que os jogadores que tinham contrato encerrando, agora em dezembro, estão estendendo seus contratos. Como é que partiu essas negociações com esses jogadores e como é que se definiu pela permanência de todo o grupo até pelo menos o final de fevereiro? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Rafael, com muita tranquilidade, como a gente tem procurado conduzir juntamente com o presidente Romildo e com o Renato, que é o comandante da nossa comissão técnica, através de uma proposta de diálogos que a gente tem com os atletas e seus empresários, muito transparente, e porque nós temos consciência de que esse é o grupo que está fechado e que nós enfrentaremos as 3 competições que nós estamos envolvidos e iremos com esse grupo até 24 de fevereiro, quando se encerra o Campeonato Brasileiro. Boa noite. Como é que tem sido o trabalho da comissão, da diretoria, enfim, para colocar o Jean-Pierre em condições de enfrentar o Santos? Eduardo Moura, do GE. Eduardo, o Renato respondeu essa pergunta, e eu vou ser apenas repetitivo, que amanhã todo o grupo que esteve aqui, nós todos vamos nos reapresentar, eu digo nós, porque nós amanhã teremos que passar por um novo exame, por um novo PCR, às 13h30 da tarde, deveremos chegar em Porto Alegre às 5 da manhã, então vocês vejam o engajamento, o envolvimento da comissão técnica e desse grupo de atletas, e aí é uma decisão da área médica e da comissão técnica, não cabe a mim estar dando nenhuma opinião ou palpite, porque isso será uma decisão que será tomada de forma competente pelos profissionais que compõem a comissão técnica e pelo Renato, que sempre é a última palavra na escalação. Boa noite, doutor Paulo. A temporada ainda se estende um pouco mais, além do final do ano. Como fazer para já se movimentar no mercado pensando na próxima temporada, ainda com esta em curso, mas sabendo que o ano tem mais alguns dias apenas até encerrar? Lucas Arruda, da Rádio Grenal. Olha, Lucas, nós temos mais jogos decisivos pela Libertadores e pela Copa do Brasil ainda em dezembro, e depois esperamos sermos felizes e passarmos para as fases seguintes. Nós ainda teremos praticamente 2 meses, então eu volto a reiterar, o grupo do Grêmio está fechado até dia 24, nós só vamos pensar na temporada, nós podemos até cogitar de algum planejamento, sempre de comum acordo com a comissão técnica e com o Renato, mas realmente o nosso foco agora é encerrar as temporadas e nós irmos disputando e buscando até aonde nós tivermos condições, vitórias que possam nos viabilizar alguma conquista. Esse foi o trabalho que a vice-presidente de futebol, que o departamento de futebol, que a direção do Grêmio, que a comissão técnica desenvolveu, e eu estou muito satisfeito que nós estamos chegando no dia 12 de dezembro, voltamos a jogar daqui a 3 dias, e estamos muito vivos nas 3 competições e esperamos que temos, nesse momento, ter tranquilidade, serenidade e foco nas competições que nós estamos disputando. Boa noite, muito obrigado.